Olá, senhoras e senhores, sempre muito bem-vindos e sempre desejando muito sucesso com a aprendizagem. Como é, na aula de hoje, a gente vai ver como é que a República Velha se organizou na sua segunda fase, na fase da República do Café, ou na fase do café com leite, ou na fase da República Oligárquica, tudo isso é a mesma coisa. Depois da primeira parte, que foi dirigida pela elite militar, chamada de República de Espada. Então, vamos seguir olhando aqui, como é que agora a oligarquia do café vai se organizar e organizar a república, e analisaremos os governos oligárquicos na República Velha, obviamente, e suas realizações. Então, nós tivemos, através dessa charge, a união do café com leite, ou seja, a República do Café com Leite. Quais foram as armas do poder da oligarquia quando eles estavam no poder? Vamos analisar cada uma delas. Primeiro, foi instituída a chamada política de café com leite. Acompanhem bem toda a animação, por gentileza. São Paulo era o maior produtor do café e Minas Gerais era o maior produtor do leite, mas segundo de café. E São Paulo, segundo de leite. Olhem aqui, por gentileza. Então, as duas potências no Brasil econômicas eram São Paulo e Minas Gerais, de acordo com as suas riquezas produzidas. O que foi, voltando para o slide, o que foi a política de café com leite? Observe bem que o governador, por exemplo, de São Paulo, era eleito e ganhou, era candidato ao governo e ganhou como presidente. Terminado seu mandato, o presidente, que tinha sido paulista, indicava como seu sucessor na presidência o governador de Minas Gerais. E o governador de Minas Gerais era eleito presidente. Terminando seu mandato, o presidente, que era mineiro, tinha sido mineiro, indicava como seu sucessor para a presidência o governador de São Paulo. E não é que o governador de São Paulo era eleito presidente, e assim sucessivamente, terminando o mandato, o presidente, que tinha sido paulista, indicava como candidato seu a presidente o governador de Minas Gerais, e o governador de Minas Gerais era eleito presidente. Senhores, olhem aqui. É muita coincidência esse revezamento entre São Paulo e Minas Gerais durante toda a República Velha, que consequentemente garantia sempre
o poder centralizado nas mãos de São Paulo e Minas. Coincidência? Ou tinha algum instrumento que garantia sempre esse mesmo resultado das eleições? Primeiro, em história não existe coincidência. Vamos encontrar esse instrumento. Ilegal. Segundo, após terem criado a política do café com leite, criaram a política dos governadores. O que era isso? Para quem se lembra a estrutura da escadaria do poder do império, na verdade ela continuou na República Velha, na República Oligárquica. Por quê? Acompanhe. O presidente estava acima, que indicava os governadores. E os governadores indicavam os prefeitos, como você vê de acordo com a animação. Então, consequentemente, acompanhe de novo os governadores indicavam seus candidatos para deputado federal e senador para garantir o poder do presidente para não ter oposição no Congresso. Resultado. E não é que sempre os candidatos do governador ao deputado federal e ao senador, somente eles, os indicados, é que ganhavam as eleições durante toda a República Velha? Do outro lado, os prefeitos indicavam os seus candidatos aos deputados estaduais para garantir o poder ao governador. Portanto, sem oposição na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque sempre os candidatos indicados pelo prefeito para deputado estadual ganhavam, e somente eles, as eleições durante todo o período da República Velha. Olha aqui. Impressionante não há coincidência em história. Segue-se. Por isso chamada de política dos governadores. Porque, a princípio, os governadores é que organizaram, depois os prefeitos seguiram. O presidente sem oposição no Congresso. Depois, existiam os coronéis. Os senhores se lembram que a figura do coronel nasce no período regencial. Cargos que se comprava. Nesse caso aqui, a patente militar que se comprava do presidente. Então, consequentemente, os coronéis serviam aos interesses do presidente. E, olha para mim, e quem era sempre o presidente? O paulista ou o mineiro. Então, a estrutura do poder do Brasil todo estava voltada a serviço exclusivo de São Paulo e Minas Gerais.
Consequentemente, acompanhando aqui esse esquema, os coronéis que compravam seus títulos do presidente serviam à estrutura do poder do presidente. E eles é que indicavam os seus candidatos aos vereadores. E não é que sempre os candidatos deles ganhavam? Que garantiam o poder do prefeito, que garantia o poder do governador, que garantia o poder do presidente. Então, o Brasil, de novo aqui, por gentileza. Então, o Brasil todo estava a serviço exclusivo dos interesses exclusivos de São Paulo e Minas. Ou São Paulo e Minas utilizava-se exclusivamente de todo o Brasil em função de seus interesses. Se o voto era aberto, ou chamado por ser aberto de cabresto, então era controlado. Então, no final de contas, quem é que controlava os votos? Os coronéis. Para isso, eles tinham seus bandos, exércitos particulares, os jagunços, que acompanhavam as eleições, já que nas eleições o voto era aberto. Então todo mundo sabia em quem votava. Então era fácil ter o controle, os coronéis terem o controle sobre as eleições para que fossem eleitos justamente, olha para mim, os indicados pelos coronéis, pelos prefeitos, pelos governadores. Que podridão no início da República Brasileira. Parece que o cheiro ainda fica. Além disso, era criada a comissão de verificação, escolhidos para validar as eleições, de novo, para mim, por gentileza, porque não existia na República Velha ainda Superior Tribunal Eleitoral ou Justiça Eleitoral e assim por diante. Então, de acordo com o nível, o presidente, por exemplo, escolhia membros para apenas validarem, como uma comissão, para apenas validarem os votos, porque já se sabia quem ia ganhar, porque só ganhavam os indicados. Era a chamada comissão de verificação. Obviamente, para garantir sempre os resultados, eram, a nível federal, os compromissados com o presidente, ao nível estadual, os compromissados com o governador, a nível municipal, compromissados com os prefeitos. Eita, Republicazinha Brasileira! Além disso, adotaram uma política chamada de política de valorização do café. Duas praticamente foram adotadas. Observe bem nesta colocação aqui. Empréstimos que o governo tomava para comprar a superprodução do café pelo preço de mercado. De novo aqui, por gentileza. Para que os produtores do café não tivessem prejuízo no caso da superprodução. Consequentemente, endividava-se o Brasil para que a população pudesse pagar essas dívidas. Quem obtinha os lucros eram os donos do café. E a superprodução se estragava.
porque ninguém comprava, porque era superprodução. Então o mercado já estava superabastecido. O que o governo fazia? Que era o dono do café. Pegava dinheiro emprestado, principalmente da Inglaterra. No início, depois da Primeira Guerra Mundial, a história um pouquinho vai mudar. Vão se dirigir para os Estados Unidos, por causa da Primeira Guerra Mundial. E aí, sempre a oligarquia do café cheia de dinheiro, mesmo na superprodução. Que ladronagem legal! Porque era lei. E aqui os senhores podem observar, através desse esquema, a política dos governadores. Observem bem, a presidência da República, Executivo Federal, por exemplo, que recebia apoio político da Câmara dos Deputados, Comissão de Verificação, claro, os opositores, se por um acaso apareciam, vamos dizer assim, eram degolados pelos jagunços. República Brasileira, primeira foi assim. Consequentemente, todo o Congresso dava apoio, praticamente, e aí os senhores veem todo o processo, os coronéis controlando as eleições, troca de favores, obviamente, para se eleger os vereadores, as assembleias legislativas, através dos governadores e assim sucessivamente. Então, a estrutura era legal. O funcionamento dessa estrutura era legal. Qual, então, acompanha slide, a cara da república oligárquica ou a república do café com leite ou do café? Primeiro, valorização da terra. Claro, oligarquia. Oligarquia, consequentemente, servindo-se do Brasil. Prática lógica de injustiças sociais, fome, miséria. Eles se serviam do Brasil todo, ou seja, o Brasil todo estava a serviço deles. Muitos, olha aqui por gentileza, grupos organizavam, vamos chamar de fugas desta república. Eu não posso vencê-la, então eu vou fugir. Começaram a nascer assim, surgiram assim, vários movimentos, observem no slide, que praticamente viravam um fanatismo para fugir dessa república que estava aí. Movimentos messiânicos ou messianismo, onde, de novo aqui por gentileza, onde para os miseráveis, pobres, esfomeados, passavam a seguir líderes que pregavam esperança. Afinal de contas, pobre só tem direito a uma única coisa. Pode não se realizar, mas ele tem esse direito. A esperança. Por isso, tantos movimentos tiveram tanto sucesso. Vamos lá. Vamos fazer análise agora dos acontecimentos de acordo com os presidentes. República da Espada nós já vimos, vamos para a República do Café. Aqui na primeira parte, primeiro presidente
Prudente de Moraes criou a política do café com leite, que a gente viu agora há pouco, e neste período começa um dos movimentos messiânicos, os chamados canudos. Segundo o presidente, Campos Salles foi o parceiro de Prudente de Moraes, porque criou, então, completava a gangue através da política dos governadores. Nesse período já começou a cair poder aquisitivo dos trabalhadores. Nesse período foi adotada a primeira política de valorização do café, Funding-Loan. E nesse período também foi resolvida a questão da anexação do Amapá e o limite do Brasil através do rio Oiapoque. Depois veio Rodrigues Alves. No período de Rodrigues Alves, surge uma nova revolta dos miseráveis, das periferias, principalmente do Rio de Janeiro, mas em várias cidades também, só que em menor proporção. A chamada revolta da vacina, que nós vamos caracterizar depois cada uma das revoltas. Neste período foi assinado também o Tratado de Petrópolis, justamente quando a Bolívia cedia o Acre para o Brasil. Ocorreu, por causa disso, um surto da borracha, principalmente no Acre, daí o interesse do Brasil nessa região, e uma grande modernização do Rio de Janeiro como cartão postal do Brasil. Também iniciava-se a segunda política de valorização do café, chamada de Convênio de Taubaté. Em seguida, Afonso Pena, no seu governo, o Brasil participa na Conferência de Paz em Haia. Inclusive passa a ser chamado de águia, quer dizer, líder, exemplo de Haia. Mas os senhores também não esqueçam que desde o final do segundo reinado já existia o cangaço, desde 1870, que vai prolongando a sua existência até 1940. Quer dizer, inclusive passando pelo governo de Getúlio Vargas. Vamos mais. É nesse período que começa a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que dura de 1907 até 1912. Veio Nilo Peçanha. No período do seu governo, começa de Rui Barbosa a chamada campanha civilista, que exigia reformas políticas e era antimilitarista. Foi justamente Rui Barbosa que participou na Conferência de Paz em Haia, na Holanda, e que foi chamado de Águia de Haia. Seguindo, também no governo de Nilo Peçanha, cria-se serviço de proteção ao índio,
o que depois passou a ser chamado de Projeto Rondon, que foi justamente graças à iniciativa dele que o governo começa a ter pelo menos uma certa preocupação com o índio. E cria-se também o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Vem Hermes da Fonseca, vésperas da Primeira Guerra Mundial. Ainda, observem bem aqui, no final do governo de Nilo Peçanha, já surge uma nova revolta, a revolta da Chibata em 1910, que vai se prolongar pelo governo de Hermes da Fonseca, repito, todas elas nós vamos caracterizar. E no governo de Hermes da Fonseca, começa também a revolta do contestado, que vai até o governo de Venceslau Braz, governo durante a Primeira Guerra Mundial. Quando também no seu governo nasce o primeiro Código Civil Brasileiro, elaborado pelo Clovis Bevilacqua. Seguindo, vem o presidente Delfim Moreira. E o cangaço continua. Fim da Primeira Guerra Mundial, de 1918 a 1919, por causa da morte de Rodrigues Alves, ele assumiu o poder. Portanto, apenas um ano do governo, não aconteceu nada especial. Veio depois, a não ser continuação do cangaço. Depois veio Epitácio Pessoa. E aí começa, com gosto de gás, a organização do cangaço. Agora, os senhores perceberam pela animação, sob a liderança de Lampião. Senhor Virgulino, de 1920 até 1938, quando então começa a dar muito mais trabalho à República Velha. Seguindo, desculpe, no governo de Epitácio Pessoa, olhem aqui por gentileza, começa a dependência econômica do Brasil em relação aos Estados Unidos. Por quê? Terminava a Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra teve muitos prejuízos na participação durante a guerra. Então, o Brasil, querendo empréstimos para a política de valorização do café, a Inglaterra negava. Não tinha como. O que então o governo brasileiro faz? Se dirige para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, pois não. Vejam só as fontes de dívidas brasileiras enormes, só para garantir o bolso cheio da oligarquia do café de São Paulo e Minas Gerais. Mas é criada também, no governo de Epitácio, a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Quando então começou a se pensar, olha para mim, sim, no projeto da transposição do Rio São Francisco. Que até hoje ainda não funciona
plenamente. Aliás, falta muito. É claro, é para o povo, é para a ralé. Para a classe social dominante, tudo é imediatamente realizado. E eles que devem trabalhar em função do povo, fazem. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O resto é resto. Mas, no governo de Epitácio Pessoa, consequentemente por causa da dependência econômica em relação aos Estados Unidos, surge uma grande inflação, o custo de vida é violento, começam as revoltas dos trabalhadores, tanto no campo como nas cidades, e Epitácio Pessoa, em troca, cria a lei de repressão, olha aqui, o que ele chamava de movimentos anarquistas que queriam esculhambar o Brasil. Foram eles que esculhambaram o povo brasileiro. Vem então Arthur Bernardes, no seu governo nasce primeiro grupo político, o Partido Comunista Brasileiro em 1922. Também nós vamos ter uma revolta dos militares, os 18 do Forte de 1922. Também uma outra revolta de 24, militar. Também início da coluna Prestes, contra essa estrutura podre da República Velha. Finalmente, também o tenentismo, desestabilização do governo, ditadura. E finalmente quem assumiu o poder é Washington Luiz, que era presidente paulista. Só que aqui, por gentileza, olhem para mim rapidinho. Aqui surgiu um problema. Porque em 1929, o mundo viveu a crise econômica, do capitalismo econômico por causa da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Todos os investimentos dos donos do café estavam na Bolsa de Valores de Nova York. Consequentemente, se ela faliu, quem faliu? Os donos do café. Quem eram os donos do café? Os donos do poder no Brasil. Era o governo brasileiro. Então, quando faliu a Bolsa de Valores de Nova York, faliu o governo brasileiro, faliu a classe social dominante, faliu a oligarquia do café, faliu o Brasil. O que aconteceu? Faliu Minas Gerais e São Paulo. O que foi que aconteceu? Vamos acompanhar. A falência da oligarquia, que era a classe social dominante, que era o governo, que era o Estado oligárquico. Washington Luiz, então, diante desse quadro, queria proteger São Paulo. Lasque-se Minas Gerais, agora eu tenho que garantir. E justamente em 1929, vem as eleições presidenciais. O que Washington Luiz faz? Indica Júlio Prestes, que era governador de São Paulo.
E Washington Luiz tinha sido governador de São Paulo como presidente. Olha para mim, o que acontece então? Rompe-se a aliança entre São Paulo e Minas, porque, pela tradição, Washington Luiz deveria indicar o governador de Minas Gerais à presidência. Mas para proteger, por causa da grave crise econômica de São Paulo, ele tinha controle sobre as eleições. Deveria ser Antônio Carlos de Minas Gerais. Antônio Carlos de Minas Gerais, então, organiza uma aliança política de todos contra São Paulo, chamada de Aliança Liberal, da qual nasce uma chapa para presidente, querendo unir o Brasil todo contra São Paulo. Getúlio Vargas, do Sul, e João Pessoa, do Nordeste. Brasil todo contra São Paulo. Vieram as eleições. Mas quem tinha controle sobre as eleições? Washington Luiz. Quem ganhou as eleições? O indicado por ele, Júlio Prestes. Fraude. Então, por isso, se organiza o golpe de 1930 de Getúlio Vargas contra o golpe preparado por Washington Luiz. Senhores, essa foi a cara da República Velha, da oligarquia, da nossa primeira República Brasileira. Muitíssimo obrigado mais uma vez, sempre bem-vindos, sempre sucesso. Tchau, até a próxima.